Bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais uma dica aqui de Direito Constitucional. Meu nome é Abacuco Sodré, sou professor de Direito Constitucional e Teoria do Direito. Quero falar com vocês hoje sobre um dos pontos essenciais, tanto do direito quanto também dos próprios princípios e direitos fundamentais do cidadão. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição, ele estabelece ali o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que ele diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Pois bem, essa é uma garantia que todas as vezes que um direito for violado, ele pode ser exigido do ponto de vista judicial. Essa é a característica do direito enquanto direito subjetivo. O que é um direito subjetivo? É um poder, uma faculdade do destinatário da norma que, tendo aquele seu interesse reconhecido, pode exercer uma pretensão em face daquele que o ofendeu, seja o Estado ou mesmo um particular. Dito isso, o que é importante nós temos nessa construção? Que o advento do Estado moderno é que desenvolve esse princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, não é qualquer pessoa que pode resolver a questão, ou um problema, ou um conflito. Os conflitos sociais eles são levados a uma instância decisória. Lembrando que, partindo da teoria contratualista, antes do Estado que existe a guerra de todos contra todos. Então, ninguém consegue impor a sua vontade a não ser aquele o mais forte. Ele impõe a sua força, a sua vontade. E vige também o que? A autotutela, a vingança privada, todos esses elementos que fazem com que não exista, que não permitem a construção de uma ordem. A partir do advento do Estado, o Estado concentra em si uma das funções. Qual é uma dessas funções? A de resolver conflitos. E aí isso ele chama de jurisdição. Essa resolução de conflitos é feita por um órgão especializado, que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem o poder, a jurisdição, que é o poder direito de aplicar o ordenamento jurídico aos casos concretos. Então, ele é um poder, uma função, uma atividade de aplicação do direito no caso concreto. Em seu sentido etimológico, a jurisdição vem do latim jurisdictio, que significa jurisdictio. A jurisdictio, ela significa o poder de dizer o direito. Esse era um poder exercido pelo pretor. Tanto na fase no processo civil romano, lá atrás, nas suas origens, na fase das ações da lei e no período formulário, o pretor detinha o poder de dizer, todas as vezes que uma das partes chegava a ele para instá-lo sobre um conflito, ele tinha a jurisdição, ou seja, ele dizia qual seria o direito a ser julgado. Se era uma lesão, se era um inadimplemento contratual, ele dizia qual era o direito. E esse conflito era remetido para quem? Para um árbitro, que era o chamado iudex. Então o iudex resolvia tais questões. Com a transformação da Idade Antiga para a Idade Média, essas questões passaram a ser resolvidas muito mais por duelos, por ordalhas, por questões que não envolviam uma racionalidade. Com o advento do Estado moderno, o Estado-nação passa a concentrar ali a questão da jurisdição como um dos seus poderes. É óbvio que essa é uma evolução propriamente dito do direito e do Estado. Então, com a transformação do Estado moderno, existe uma função específica, a função da judicatura, o que consta aí dos Federalist Papers, que foram os fundadores aí do Estado americano, e também de forma posterior aí na Revolução Francesa. Pois bem, o Estado moderno ele tem essa garantia de que a violação do direito entre os particulares ou entre o Estado e os particulares permite que aquele que teve seu direito lesado use o mecanismo para o quê? Prorrogação das expectativas normativas, ou seja, para que aquela expectativa que se frustrou, ela possa ter continuidade. Como a expectativa de proteção dos interesses se prorroga no tempo e no espaço? Por meio da ação judicial, seja de uma ação de execução, uma ação da obrigação de fazer, uma ação de uma obrigação de dar,
ou mesmo uma ação de natureza condenatória de uma indenização por danos materiais ou morais. Então, o Poder Judiciário é chamado a decidir e pacificar os conflitos. Essa pacificação dos conflitos não significa a resolução integral dos conflitos, mas o gerenciamento dos conflitos num procedimento de estabilização aí das expectativas normativas globais dos cidadãos. Então, dito isso, o princípio da inafastabilidade garante que os direitos subjetivos, aqueles interesses declarados como compromissos constitucionais assumidos pelo Estado, sejam executados, possam ter o que é a sua exigibilidade, o chamado enforcement. Então, a capacidade de ser exigidos esses direitos. Ok? Então aqui nós entendemos que o artigo 5º, inciso 35, traz uma garantia ao próprio exercício dos demais direitos e estabelece o poder, o locus do poder judiciário como um mecanismo, ou seja, o órgão competente para a apreciação dos conflitos e solução e pacificação das demandas. Entretanto, esse direito não afasta a possibilidade das partes, no caso de direitos patrimoniais disponíveis, disporem de uma outra forma de resolução, que também é heterocompositiva, ou seja, que não é formado pela vontade das partes, que é dado por uma decisão de um terceiro, ou seja, a decisão é o que cinge, é o que resolve, é o que separa. Então, a decisão dada por um terceiro pode ser um árbitro. Então, as partes podem eleger um árbitro para fazer uma heterorresolução do seu conflito. Ou seja, heterorresolução, hetero é sempre diferente, ou seja, externa. Uma heterorresolução vem ou do Estado, por meio do Poder Judiciário, ou por meio de um árbitro privado. Existem os mecanismos de resolução alternativo. Então, são os métodos de resolução de conflitos alternativos, que podem ser também, além da arbitragem que aqui já falamos, tem a autocomposição, em que as partes se compõem diretamente, então elas negociam e se compõem, renunciam cada um espectro ou uma parte da pretensão. Então, de um lado nós temos pretensão, de outro nós temos resistência. Cada um tem interesses antagônicos entre si, e a composição significa sacrifícios mútuos que visam resolver esse conflito. E existe a mediação, que é um terceiro externo ao conflito das partes, que visa o que? Encontrar alternativas para que os conflitos sejam solucionados. Ok? Então, nós temos esse mecanismo. Mas o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele permite o quê? Que mesmo que não houvesse a possibilidade das partes se resolverem, existiria alguém externo a eles que teria o poder de, visualizando de forma imparcial o conflito, a pretensão de um lado e a resistência, ou seja, interesses antagônicos entre si, observado aquilo que estabelece a legislação, a aplicar o direito ao caso concreto, dizendo qual deles tem razão ou se há razões parciais a serem acolhidas. Então, esse é o ponto de partida aqui da própria inafastabilidade da jurisdição. E esse princípio ele surge no âmbito de uma legislação ordinária. Qual legislação ordinária? O Código Napoleônico. O artigo 4º do Código Napoleônico, ele traz ali a proibição de que o juiz se negue a dar uma decisão. Por quê? De onde surge isso, professor, que o juiz não poderia dar uma decisão ou não daria uma decisão? Então, lá na Roma Antiga, o pretor dizia qual era o direito da parte. E o iudex, ele poderia analisar a procedência para um ou a procedência para outro, ou entender que o conflito era não passível de resolução, que a questão que era dilemática a questão e que não havia ali a possibilidade de dar uma decisão que não fosse injusta. Dessa forma ele dizia non liquid, ou seja, não é possível decidir. E o Estado moderno, principalmente inaugurado ali pelo artigo 4º do Código Civil Napoleônico, ele estabelece o quê? Um dogma do Estado moderno, um dogma do positivismo jurídico, que é a proibição do non-liquid. A proibição do non-liquid significa que todas as vezes que o Estado é chamado a decidir, ele tem que decidir uma questão. Pode ter um vício processual e a demanda não ir para a frente, mesmo assim tem uma decisão. Agora, todas as vezes que o Estado é chamado a decidir, ele tem que decidir, ele não pode dizer non-liquid. Ele não pode dizer esse caso é dilemático, esse caso é irresolvível. Ele tem que dar uma decisão e
pôr fim a um conflito. Dessa forma, então, tanto o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior quanto Norberto Bobbio, eles asseveram que o princípio da proibição do non-liquid é um fato inaugural, tanto do positivismo jurídico quanto também do Estado moderno, que é um ponto essencial do entendimento do direito como um direito moderno, um direito que visa o quê? A solução dos conflitos. Então, o princípio da inafastabilidade da jurisdição concretiza, então, ali o princípio da proibição do non-liquid e permite o que? A garantia daqueles direitos declarados e como compromissos pelo Constituinte, como um mecanismo de efetivação do direito, ou seja, a força normativa da própria Constituição. E basta somente a decisão? Não, então, para que a decisão sobre um conflito seja racional, é preciso que o juiz esteja motivado. Óbvio que o juiz tem a livre motivação, tem uma livre motivação racional, então ele tem ali ele se convence, então o plano do direito é um plano argumentativo, as partes buscam trazer interesses, regras, princípios, valores que demonstram que aquele interesse deve ser preservado por uma decisão judicial, ou seja, que aquela expectativa normativa de uma das partes deve se prolongar no tempo e ser garantida da sua frustração pela autoridade judicial. Pois bem, esse ponto, essa motivação, ela tem que ser demonstrada para que não ocorra o que? O erro in iudicando, ou seja, o erro de interpretação, ou que mesmo a decisão possa ser impugnada por um outro órgão colegiado, por meio de um recurso, para um tribunal, seja uma decisão de um juiz singular, para um tribunal ou um acórdão, para que essa decisão seja impugnada pela interposição de um recurso para um tribunal de sobreposição, faz-se necessário o quê? Que esteja fundamentada a decisão. E o que estabelece, e onde está então o correlato, ou a regra correlata ao princípio aí da inafastabilidade da jurisdição? O dever de fundamentação das decisões judiciais. E onde está isso, professor? O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal estabelece ali o dever que todas as vezes que houver uma decisão judicial, o juiz é obrigado a fundamentar. Então, o princípio da inafastabilidade da jurisdição só tem o cumprimento efetivo do seu mandado de otimização na medida em que as decisões são dadas, ou seja, é resolvido um conflito por meio de uma decisão fundamentada. Então, o artigo 5º, inciso 35, tem que ser combinado com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Lembrando que os direitos subjetivos, eles implicam necessariamente em um dever, seja para o Estado de preservação daquele direito, seja do cumprimento em âmbito horizontal entre os particulares. Tá ok? Então, princípio da inafastabilidade de jurisdição é um marco da própria garantia dos direitos subjetivos fundamentais do cidadão, porque permite ao Poder Judiciário ter o poder de resolver os conflitos aplicando o significado do direito no caso concreto. Então, o poder de dizer o direito é do Poder Judiciário, é daqueles árbitros quando as partes elegem ali, no âmbito dos direitos patrimoniais disponíveis, a instância arbitral como órgão decisório. E também esse princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele permite que não seja dada qualquer decisão, mas uma decisão que seja em conformidade com o direito. Para que se vede o erro de interpretação do direito, o erro in iudicando, é preciso que essas decisões sejam fundamentadas. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Espero que essas dicas impactem sua vida e que você veja o direito de uma outra forma. Meu nome é Abacuque Sodré, pode contar sempre comigo. Um forte abraço.